Bom, irmãos, ainda no Pentateuco, vamos falar das 4 dispensações, de 4 delas, né? Pelo menos, né? Primeira, a pré-dispensação. A chamada de pré-dispensação é a dispensação passada, né? De eternidade passada, tá? Como é uma eternidade, não tem lá o começo, não temos, né? É tudo o que aconteceu antes, né? É o começo de todas as ações. Bom, isso tudo das ações de Deus, né? Claro, em favor da humanidade, quando ele planejou a igreja, né? E seja bendito o Senhor de eternidade em eternidade, está falando dessa pré-dispensação aí. Essa expressão se refere à eternidade passada e também à eternidade futura, né? E se repete muitas vezes na Bíblia, abrindo uma visão ampla quanto à existência infinita de Deus, tá? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7:18. Na eternidade passada, não havia seres humanos, né? Só a Trindade e os anjos aí, né? Bom, depois dessa aí entramos na primeira, que é a primeira dispensação, que é a inocência, tá? E Gênesis capítulo 1, verso 1 vai até 2:25. Gênesis 2, verso 25. A definição é insegura, é difícil, porque é o mais antigo dos antigos. Já disse para vocês que quanto mais antigo, mais complicado se estabelecer datas com precisão, tá? Mas foi em torno de 90 anos, mais ou menos, tá? A gente supõe. Bom, isso foi de 4004 até 3914, né? Assim, 90 anos. Então, lembrem que antes né, no Antigo Testamento, antes de Cristo, tá? As datas vão crescendo para trás, tá? Vão retroagindo, né? Então, de Cristo 0, antes de Cristo 1, antes de Cristo 5, antes de Cristo 10, antes de Cristo 4000, vai retroagindo, tá? Então, lá do 4000 até o 3000, até o 2000, até 1000, até Cristo, tá? Por que 4004? Que a estimativa é de 4000, tá? Mas como houve um erro no calendário, né, dos romanos, né? Houve um erro no calendário e estabeleceram a data do nascimento de Jesus em época errada. Então, era para ser no ano 0, né? Nasceu Jesus, começa 0 e continua. Só que, como é raro, ficou 4 anos antes. Por isso que dá, espichando 4000 aqui, dá 4004 lá, que foi mais ou menos a quantidade de anos da criação até em Cristo. Mais ou menos 4000 anos, tá? E aqui no nosso caso, nós estimamos 4004 até 3914 antes de Cristo. Bom, aqui Adão e Eva nessa época viviam em inocência, santidade, imortalidade, tinham direito de escolha, tá? Perfeita liberdade diante de Deus e diante da natureza, né? Não conheciam o pecado, não havia ainda lei escrita, nem caracteres existia, nem escrita existia. O mundo não era povoado, tratava-se do começo da criação, tá? Então, esse período aí tratava do começo da criação, tá? Segunda dispensação, chamada de dispensação da consciência, vai de Gênesis capítulo 3 até capítulo 8, verso 14, tá? Segundo Olson, né, isso durou 1656 anos, né, de 3.914, onde nós paramos o da inocência, até 2258, 1656 anos. Aqui, os homens viviam na corrupção, na licenciosidade, sem a presença da lei escrita, porque essa dispensação da consciência começa com a queda do homem, tá? E vai até o dilúvio. Então, aquele período da queda do homem até o dilúvio foram 1600 anos, tá? Mais ou menos 1600 anos, tá? E essa dispensação, ele marca a derrota espiritual do homem, né? Perceba que é separado em dispensações é porque Deus trabalha de forma diferente em cada uma das dispensações, tá? Cada uma tem uma particularidade, uma forma de Deus agir, uma forma de Deus julgar, visto que as situações são diversas, né? Aí, pela da inocência e da consciência, dá para vocês já perceberem, tá?
Na inocência, Deus tratava com o homem de um jeito, não tinha pecado, então não tinha necessidade de certas coisas e tal. Depois, da consciência, aí já muda o modo de Deus agir devido ao fato do pecado entrar no mundo e requer uma série de outras coisas. Além disso, a evolução e a necessidade natural de se estabelecer outras bases, tá? Aí vem a terceira dispensação, tá? A primeira da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, tá? Isso durou 427 anos, tá? Começa no dilúvio, onde paramos lá, né? Vai do ano 427 anos, vai do ano 2258 até 1831, tá? Então, começa no dilúvio, vai até a chamada de Abraão, tá? 427 anos. Então, Abraão vem 400 anos depois do dilúvio, né? 427 anos é a chamada dele. Aqui, então, Deus está repovoando a terra com uma nova população, uma nova geração pós-diluviana, tá? Descendente diretamente de Noé. Lembra que aquele período de licenciosidade humana, aquele período de depravação humana, ficou no dilúvio, né? Morreu todo mundo ali, tá? E aí começa uma nova situação, tá? E aqui Deus, no seu repovoamento pós-diluviano, ele direciona para os descendentes de Noé, tá? Continua ainda no período do governo humano sem a lei escrita, né? Nesse tempo aconteceu a dispersão das nações, a confusão das línguas, a Torre de Babel, começou de novo a decair a humanidade, nesses 400 anos pós-diluvianos, tá? Então, aí, antes da criação do mundo, todo mundo falava a mesma língua, mas na dispensação do governo humano, Deus confundiu a língua das pessoas, tá? E aí começou de novo a bagunça, né? A depravação e a queda do homem novamente, mesmo tendo sido separado só um grupo ali, ainda aconteceu novamente. Aí entra a quarta dispensação, tá? Essa começa na chamada de Abraão, já que a outra terminou na chamada de Abraão, tá? Vai de Gênesis 12:1, vai até Êxodo 18:27. Mais ou menos 430 anos, tá? Vai da chamada de Abraão até a chegada de Israel no Monte Sinai, Monte da Lei. Então, da chamada de Abraão, aí eles foram para o Egito, ficaram 400 anos no Egito, depois volta, sai do Egito e na chegada no Monte Sinai, ali onde eles receberam a lei, tá? Porque na lei muda de dispensação. Então, a dispensação patriarcal ou das promessas, né? Dura 430 anos e vai da chamada de Abraão até a chegada de Israel no Monte Sinai, onde eles vão receber a lei, tá? Aqui, nessa dispensação patriarcal porque tinha o patriarca Abraão, aí vem Isaac, Jacó, José, vem os chamados patriarcas aí, tá? Eles viveram sob as provas e promessas, aí não tinha lei escrita, mas tinha as promessas de Deus, tá? E foi aí que se intensificou aquela prática do pai abençoar o filho, né? Aquela ação sacerdotal dos patriarcas. Na verdade, essa dispensação, se for bem olhar, vai até o livro de Êxodo 18, mais ou menos, tá? O estabelecimento da nação de Israel e a promessa de redenção estão nesse período. Aqui, Israel é levantado como nação, como povo. Até então, eles nunca tiveram essa identidade como nação, tá? Nessa dispensação é que eles se formam, se juntam, se organizam e ali no pé do Monte Sinai recebe a constituição vinda da parte de Deus para formá-los como nação, tá? E assim são essas dispensações, tá? As 4 que eu me propus, mas depois disso ainda vem outras dispensações aí, tá? A dispensação da lei, que começa no Sinai e vai por 1430 anos, porque vai do Sinai, da lei, até em Jesus, tá? Até a crucificação de Cristo, porque com a crucificação de Cristo começa a nova aliança, né? Que é a sexta. A quinta é a da lei, a sexta é a da igreja, que nós chamamos de dispensação da graça ou aliança da graça.
E a sétima, que é a dispensação do milênio, que vem após a dispensação da igreja. Deus abençoe.